a mais uma receita da nossa viagem gastronômica pelo Brasil. Sou o Luiz, professor de gastronomia, e hoje eu vou ensinar vocês o cuscuz paulista. O cuscuz tem diversas receitas pelo mundo e no Brasil a gente também tem algumas variedades. No estado de São Paulo, a gente tem o cuscuz paulista, feito com farinha de milho e sardinha. Esse cuscuz, ele vem de uma tradição milenar e hoje ele é um dos principais alimentos do Nordeste, como a gente já fez uma receita aqui de cuscuz nordestino. Em 2020, a ONU classificou o cuscuz como patrimônio da humanidade, visto a sua importância na alimentação mundial. Então, quando chega aqui em São Paulo, é uma variação de um cuscuz chamado de cuscuz berber, que é o cuscuz bárbaro. Porém, aqui foi utilizado uma receita com ingredientes locais. A gente vai usar a farinha de milho, como eu disse, a farinha de milho flocada, sardinha, a gente vai usar azeitona, ervilha, milho, pimentão, tomate, palmito e depois tem a forma de montar ele. Ele é um prato que se come de morno para frio, então a gente vai montar ele, informar ele, esperar esfriar e a gente faz o desenforme. O cuscuz paulista ele é muito controverso. Muitas pessoas não gostam desse cuscuz pelo uso da sardinha e dos ingredientes enlatados. Mas ele, se souber fazer, fizer bem feito, ele fica muito bom. Então a gente começa o cuscuz com uma refoga clássica da cozinha brasileira. Colocando um pouquinho de azeite, cebola, alho, vai dar uma suada nesse pimentão, e a gente vai refogar esses ingredientes. Refogado, a gente já pode acrescentar as sardinhas em lata. Aqui eu estou utilizando uma sardinha feita no molho de tomate, enlatada no molho de tomate. Eu vou quebrar ela com a espátula. E misturo bem. Bom, frito a gente pode colocar. Aqui eu vou colocar um pouco do molho de tomate e óleo da sardinha. Misturo bem. Agora já posso acrescentar azeitona, milho, palmito, ervilhas. Vamos colocar também ovo picadinho. Misturar. O tomate vai depender de qual a textura que você quer no seu prato. Se você quiser um tomate mais firme, sem desmanchar, sentir o gosto do tomate, coloque ele no final. Se você quer que ele desfaça, na hora da refoga do alho e da cebola, pode colocar o tomate, deixa refogar bastante, até que ele desmanche. No caso aqui, a gente vai usar extrato de tomate, então a cor, o sabor do tomate vai estar no extrato. Então eu quero um tomate mais inteiro na receita, então eu vou deixar ele por último. Aqui, agora acrescento o tomate. E o extrato de tomate. Não se preocupe com as quantidades, vai estar tudo descrito no vídeo ou no nosso livro. Nesse momento é hora de
temperar esses ingredientes. Então agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Mexo, espero dar uma apurada. Então agora é o momento que a gente tem para provar. Vou experimentar, já coloquei sal, já temperei. Aqui ainda tá bom. Depois vai mais a farinha, um pouco mais de água. Então depois talvez eu precise corrigir esse sal. Agora vou colocar água. Aqui um pouquinho mais de sal. Mexer, deixar apurar um pouquinho. Bom, vou colocar um pouquinho de colorau. E agora, com ele borbulhando, é a hora da nossa farinha de milho. Bom, agora com a água borbulhando, ele já apurou, coloquei colorau, a gente pode colocar a nossa farinha de milho. Vou colocando aos poucos. Eu quero uma consistência que dê para enformar, mas eu não quero ele muito duro e seco. O maior erro na hora de fazer esse cuscuz é deixar ele muito seco. Então eu coloco um pouco, deixo essa farinha hidratar, mexo bem. Vou para a próxima e colocando com a mão. A quantidade de farinha vai variar muito do dia, a marca, o jeito que ela foi feita. Então pode ser que numa quantidade dessa vá até o dobro da farinha que você está pedindo na receita. Então a gente tem que ir sentindo e eu vou ensinar para vocês o ponto. Lembrando de deixar sempre um ponto a menos, porque ainda durante o preparo essa farinha vai hidratando e ela vai desfazendo, vai soltando amido, vai soltando os componentes dela e isso daqui vai ficar mais firme ainda. Então tira sempre um ponto antes. Bom, para a gente conseguir ver se o ponto se está no ponto, fazer um testezinho. Só vou mexer um pouquinho, que tem parte ainda que não está. Cuidado agora que ele está quente. Então eu coloco um pouquinho na minha mão e faço. Compactou? Ele está bom. Aqui ainda falta um pouquinho mais de farinha. Vamos colocar um pouquinho mais de farinha. Com esse cuscuz que é feito no fogo, às vezes fazer na mão vai queimar. Então vamos fazer com 2 colheres, também dá para fazer o mesmo teste. Aqui. Aquele jeito de fazer bolinho de chuva da avó, ó. Aqui, firme, esse é o ponto. Bom, agora a gente vai começar a montagem do nosso cuscuz. Ó, aqui eu tenho uma forma, ela está untada com azeite e eu já deixei separado alguns ingredientes para decoração do nosso prato. Então eu tenho ovo cozido, palmito em rodelas, azeitona picadinha e a sardinha, que é o que tem que aparecer no nosso cuscuz de sardinha, cuscuz paulista. Então, para começar, eu tenho que pensar que ele vai ser desenformado. Eu vou virar ele, então tudo que eu quero que apareça tem que estar encostado e de costas para a assadeira, porque depois eu vou tirar a assadeira, é isso que vai ser apresentado. Vamos começar pelo ingrediente principal do nosso prato. Eu vou olhar qual que é o lado que está mais bonito da sardinha.
esse ou esse. O da pele, então eu quero que a da pele apareça, eu vou colocar ela para baixo. Eu tenho 3 fatias aqui. E a última. Então, já tenho montado as sardinhas. Agora eu também tenho os outros ingredientes que foram na receita. Eu tenho palmito, tenho azeitona, tenho ovo. Procure também, isso é muito importante, decorar com os ingredientes da receita. Se eu coloquei palmito, eu vou colocar palmito. Agora, se eu não coloquei palmito na massa, não tenho por que decorar com palmito. Vou colocar aqui um ovo, um palmito. Um ovo, um palmito. Um ovo, um palmito, sardinha. Aqui, ok. Para mim já está o suficiente. A gente vai começar a encher. O que a gente não pode esquecer que nossa forma, ela não tem só a parte de cima, tem as laterais também. Então eu posso vindo colocar um pouquinho de massa, grudo aqui para ela segurar e vou fazendo a montagem também, a decoração lateral desse cuscuz. Vou colocar um pouquinho mais de massa. Aqui desse lado eu quero que apareça uma azeitona, por exemplo. Então eu venho aqui, coloco um pouco de massa, uma azeitona e já prenso para ela ficar onde eu quero. Agora é um jogo de paciência aqui. Coloca, decora. Coloquei o palmito, coloquei mais um aqui. Pressiono. Vou colocar uma azeitona. Um pouco mais da massa. E vou apertando, pressionando. Cuidado para não desmanchar lá embaixo. Então, ó, vou colocar um pouco mais de massa em tudo. Depois eu vou deixar só as bordas, mas no meio, deixando as bordas mais livres. Só para eu segurar esses ingredientes que eu coloquei no fundo da forma. Mão sempre muito bem higienizada, como a gente já falou em diversos vídeos aqui. Agora eu venho, coloquei um palmito aqui, vou colocar outro aqui. Coloco a massa para segurar. Coloquei a azeitona lá, vou colocar mais uma azeitona aqui. Vou colocando a massa. Se vocês querem que esse cuscuz renda mais, coloque mais água. Ele é um prato que também é muito fácil para fazer render. Então não precisa colocar, posso colocar mais água do que esse que está na receita. Ele vai ficar bom do mesmo jeito, tempero. E ele rende mais. Isso eu vou fazendo em volta dele inteiro. Da azeitona. Mais palmito, mais massa. Mais azeitona. Aqui, fechei. Mais um palmito. Até finalizar. Agora, aqui em cima. Eu faço uma decoração aqui em cima? Não. Porque aqui vai ficar em contato com o prato. Então, tudo que eu decorar vai ficar escondido. Então, aqui não se preocupe. Eu só preciso pressionar bem com a espátula para que ele fique bem compactado e na hora que eu desenformar não tenha bolhas. Agora o ideal é deixar ele esperando, esfriando. Ó, tá bem compactado, apertei bem. Cuidado na hora de compactar também, aperte, mas aperte com delicadeza para não desfazer todo o trabalho que você fez na hora de colocar os ingredientes para aparecer.
Então agora aqui a gente vai deixar esfriar e logo a gente já volta para desenformar. Bom, nosso cuscuz paulista já tá frio, a gente já pode desenformar. Para desenformar, com cuidado, porque a gente lembra que a gente colocou alguns detalhes aqui na lateral. Então eu passo uma faquinha de leve, passo no meio, dou umas batidinhas só para ver se estava solto, vou colocar meu prato com a mão firme, eu viro. Centralizo ele antes de puxar, na hora que eu vou puxar, como está bem untado, ele sai. Se por um acaso acontecer como aconteceu aqui, ó, o palmito veio junto. Nesse caso é muito simples, é só encaixar. Vai girando ele até ele encaixar. Bom, então esse é o final. Faça em casa, se divirta na cozinha. Até mais!